Oi, gente, tudo bom com vocês? Vocês devem ter percebido que eu dei uma sumidinha breve aqui, mas eu tava em casa descansando. Depois desse período todo de mudanças, eu precisava ir pra casa, dar uma espairecida, visitar minha família, que fazia quase um ano que eu não vinha. E nessa minha análise, né, dessas coisas que aconteceram comigo nos últimos tempos, eu decidi fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque eu sempre falo de vídeos sobre minha rotina, sobre carreira militar, sobre algumas dicas de produtividade, dicas de vida. Só que hoje eu vim falar de um assunto um pouco pessoal, no sentido que é um pouco delicado, né? Mas eu sei que pode ajudar muitas pessoas que já passaram ou que estão passando por uma situação parecida. E eu vim falar hoje sobre depressão, o que dizem que é o grande mal do século. Então, pra quem não sabe, o meu período que eu tive depressão foi o período de 2017, após eu me formar. Eu não posso falar pra vocês o motivo específico pelo que eu tive depressão, porque normalmente é um desencadeio de diversas coisas. Então, não existe uma situação específica. No meu caso, eu não posso falar sobre outras situações. Mas, assim, eu sempre fui considerada uma mulher forte, uma pessoa independente, uma pessoa decidida, que sempre batalhou pelo que eu queria. Comecei a trabalhar muito cedo, saí de casa muito nova para fazer cursinho. Enfrentei diversas dificuldades durante o meu período de cursinho, a gente ficou sem ter onde morar, enfim. Foram muitas coisas. A minha história ela é grande, ela é bonita, como eu sempre falo pra vocês, eu tenho muito orgulho dela, mas eu nunca, por exemplo, você não me via chorar em nenhum momento difícil da minha vida. Você me via chorar, realmente o negócio não tava bem. Então, né, acho que até esse período ali, de 2016, minha mãe nunca tinha me visto chorar. Porque eu sempre encarei as coisas com muita tranquilidade, muita firmeza. Obviamente, situações difíceis me balançavam muito, mas eu sempre tentei pensar, cara, isso aqui tá acontecendo comigo, então é porque quer me ensinar alguma coisa, eu preciso superar. Isso aqui tá acontecendo, então vamos arrumar uma forma de mudar o jogo. Então, a minha vida durante a faculdade foi toda assim também. Então, pra mim, ter depressão ou passar por uma situação parecida com essa não fazia sentido nenhum. Tanto que eu não entendia as pessoas que tinham depressão. Como vinha essa tristeza profunda? Como é que pode? Não tem como. Não fazia sentido na minha cabeça. Pois bem, em 2016 me formei. Tava tendo um relacionamento com uma pessoa que eu considerava que eu amava, uma pessoa muito importante pra mim. E do nada ele recebeu a missão de ir pro Líbano e a gente tinha decidido ficar junto, mas depois que dias antes de eu viajar, ele recebeu essa notícia. Eu já tava indo pra Rio Branco, tipo, ele morava no Rio e eu ia morar em Rio Branco, então já tava difícil, mas a gente decidiu encarar. Quando ele foi pro Líbano, ele decidiu que não queria mais e eu tive que aceitar, mas foi um baque muito grande pra mim. E quando eu cheguei em Rio Branco, era muito complicado, porque eu não tinha amigos, eu me sentia muito sozinho. Ou seja, meu lado pessoal, ele tava meio desestruturado pelo final do relacionamento, por estar distante da minha família e por não ter amigos. Aí eu comecei em relação ao âmbito profissional. Eu tinha algumas propostas de empresas que eu passei e tava decidindo se queria ou não, e tava lá em Rio Branco começando uma nova, realmente encarar uma nova profissão, realmente entender o que é que como funcionava o exército, né, a engenharia militar. E eu fiquei naquela crise existencial e porque queria fazer concurso público, achava que era melhor para mim, que eu tinha plena capacidade de fazer. E então, naquela confusão, concurso público, trabalhar com engenharia militar, trabalhar em grandes empresas, e tinha uma multa que eu tinha que pagar se eu deixasse o exército, que me balançou muito também. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer esse ano? Eu vou respirar. Eu não vou aceitar essas propostas. Eu acredito que eu sou muito boa. Não de se gabar, mas eu acho que assim, eu me esforço muito, eu sou muito dedicada. Então, quando eu quero realmente alguma coisa no trabalho, eu encaro mesmo. E essa questão
se eu trabalhar um ano na engenharia militar, vai ter um grande impacto no meu currículo, vou saber realmente explorar muito bem essa parte na hora de vender meu peixe aí pelo Brasil, então vou deixar isso de lado, pelo menos por enquanto. E tinha relação do concurso público que eu queria estudar, só que com a minha rotina, eu não estava conseguindo encaixar na minha rotina e isso acabava me frustrando. E quanto mais eu trabalhava com a parte de engenharia, eu queria desenvolver de uma forma, alcançar o meu desempenho que eu tinha quando eu trabalhava em empresa privada, e infelizmente não funcionava assim. Quando a gente tem uma experiência no mercado profissional e vai pro serviço público, tem umas diferenças, tem umas peculiaridades, você tem que aprender a trabalhar. E isso acabava me deixando desanimada ou desmotivada em algumas situações. Até porque no começo eu trabalhei em várias coisas e eu não conseguia terminar a maioria delas, porque eu era a pessoa que tapava os buracos lá, porque eu era mais nova, então funcionava mais assim. Aí eu comecei a ficar muito desmotivada e eu queria fazer, eu queria estudar, eu queria trabalhar, mas eu nunca conseguia fazer o 100%. E isso pra mim era inadmissível, porque eu sempre fui uma pessoa que me dediquei 100% nas coisas. Então, o meu pilar de profissional, ele tava meio desestruturado. E aí vem o lado espiritual. Eu acho que eu não procurava mais estar em paz comigo mesma, de rezar, de procurar o meu bem-estar interior. E isso começou a me afetar muito. Eu sentia isso, mas eu não procurava. Então, né, era uma coisa que também que eu sei que me afetava. E nisso tudo, o que me ajudava muito era exercício físico. Eu fazia musculação, eu fazia crossfit, era uma rotina que eu amava. 4h30 o meu personal tava lá de segunda a domingo na minha porta, me buscando pra ir pra academia. E depois eu ia ou pro crossfit de manhã ou ia pro crossfit de noite. E cada dia mais o meu desempenho melhorava. E aquilo ali era o que me segurava, era o meu alicerce. E enquanto todas as outras coisas davam errado, aquilo ali me segurava. E quanto mais eu caía, mais eu me segurava naquilo ali. Só que, pra quem não sabe, né, eu me machuquei em julho e o meu desempenho físico começou a cair muito, porque eu me machucava, eu sentia muita dor, eu continuava treinando, ia nos médicos e os médicos diziam que eu não tinha nada, que era uma luxação. E a luxação, me machuquei em junho, não foi nem em julho, foi em junho, e a luxação foi indo, eu falei, isso tá errado, e eu fui no médico, quando eu fui no Rio de Janeiro, eu fiz um raio-x lá, o resultado ficou pronto, levei pros médicos em Rio Branco, disseram que não tinha nada, e eu fazendo os exercícios, só que eu compensava tudo em um braço, né, porque eu sentia muita dor no outro. E eu peguei e falei assim, olha, seguinte, tá errado, eu quero fazer uma ressonância, porque não faz sentido a luxação durar 3 meses. E foi nesse período que eu fiz a ressonância, e quando eu vi o meu escafoide, que é um ossinho bem pequenininho que tem aqui, ele tinha se partido em 2 e ninguém tinha prestado atenção. E quando eu mostrei o exame pro médico do Rio de Janeiro, ele falou, olha, Carolina, vem pra cá agora, porque você vai perder o movimento do punho, né? E foi um desespero. Mas eu sempre falo que é a males que vem para o bem. E isso foi o que me salvou. Eu acho que em grande parte, posso dizer assim. Mas voltando, nesse período de julho até setembro, para chegar nisso, eu comecei a ter essas dificuldades, né? E eu fui assistir uma palestra sobre depressão no trabalho. Porque eu tava me sentindo mal, as pessoas não entendiam, só me viam mal-humorada, porque a gente fica mal-humorada, eu ficava muito mal-humorada, muito estressada, não conseguia me relacionar com as pessoas. E só tinha uma pessoa que notava essa diferença comigo. Não era um vídeo que eu queria chorar, mas é muito difícil ver que as pessoas não percebem. Mas tinha uma única pessoa que percebia no trabalho. Eu sempre ficava, Carol, você tá bem? Carol? E eu sempre pensava assim, cara, eu vou me curar sozinha disso.
Eu sou forte, cara, não adianta. Tipo assim, como assim? Eu, Carolina, que já enfrentou mundos e fundos, quase não teve lugar pra morar, que já viveu, morou fora, que já conseguiu os trabalhos que queria, que sempre foi muito forte, não vai conseguir. E eu ficava guardando tudo aquilo ali pra mim, não contava, as pessoas iam falar comigo, era ignorante, eu mais cara, não era porque eu queria, era porque aquilo ali me afetava. E era assim, era piorando e achando que ia melhorar. E a depressão, eu sempre falo que ela é tipo uma onda. Por que uma onda, Carol? Você acha que tá bem, melhora e pá! E volta tudo pra trás, aquilo ali te derruba de novo. E isso acontecia muito comigo, eu achava que tava melhorando e pá! E aí no dia eu fui assistir essa palestra. Quando eu assisti a palestra, tava todos os militares, vários militares lá, eu caí em prantos, sozinha, né? Chorando ali no meu canto, porque a mulher tinha mostrado um slide com sintomas de depressão. E eu tinha todos. Falei, puta merda, tô fodida, né? E eu falei, tudo bem, fui pra casa, continuei nesse processo todo. Aí um dia, eu acordei e olhei pra mim e falei assim, cara, por que eu tô vivendo? A minha sorte, eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito consciente. Eu sou muito consciente do meu corpo, do que acontece comigo. Tenho instrução, assim, no sentido de entender quando eu tenho um problema e que eu preciso buscar ajuda. E no dia que eu falei isso, eu falei, cara, eu tô mal e eu preciso ir ao médico. Aí, nesse período que eu falei isso, foi quando ocorreu eu sabia que eu tinha que buscar o médico. Eu fui no médico do quartel, falei que eu tava. Ele já tinha notado. Ele já tinha, às vezes, chegado pra mim e conversado comigo, Carol, tá acontecendo alguma coisa? Porque eu sempre fui muito ativa, eu sempre fui muito querendo fazer as coisas, campo, construção, será ok. E eu não tava mais assim. Eu não tinha mais esse brilho no olho. A minha cabeça era fazer meu trabalho, treinar, mas treinar eu já não tava treinando como eu tinha que treinar. E nisso eu fui, o médico falou por mim, olha, vem pra cá agora, você vai perder o movimento do pulso. Fui pro Rio, e pra ele me examinar e ver, só quando ele viu lá, ele Carol, a gente vai ter que operar, uma operação de emergência. No Rio Branco não tinha a menor condição de socorrer, não tinha profissional. E eu fiquei lá. E nesse período que eu fiquei lá, eu fiquei na casa de uma pessoa que me ajudou muito, que é muito, muito importante na minha vida. E que eu acho que se não fosse ela, eu não tinha conseguido me recuperar. Porque, tirando a parte do processo de recuperação, do pós-operatório, que era muito chato, eu queria, tudo que eu queria, era muito engraçado, que tudo que eu queria era voltar pra Rio Branco enquanto eu tava no Rio. Eu lembro de uma vez que eu tava... Ai, que merda. Desculpa, gente. Mas eu lembro de uma vez que eu tava... Fiz a cirurgia, tava no pós-operatório. E quando o médico foi me examinar, algumas 2, 3 semanas depois, a cirurgia que tava assim, ela fez isso. E ele falou assim, Carol, não tem condições da gente liberar. Tinha 3 médicos na minha frente, 2 enfermeiras, eu caí no choro. Eu falei assim, mas como não tem como liberar? Eu tenho que voltar pro trabalho, porque eu vou assumir, eu tenho certeza que eu vou virar chefe ano que vem, eu não sei de nada. Os mais antigos, os 3 que estão lá vão embora, eu preciso ir, o trecho vai acontecer um monte de coisa e eu vou ter que pegar essa responsabilidade sozinha ano que vem sem saber de nada, eu não posso. Isso tinha um militar antigão, general, ele assim, Carol, independente se você tá lá ou não, as coisas vão continuar. Cuida da tua saúde.
Só que o impacto foi muito grande, mas as palavras dele foram muito fortes. Eu falei, cara, é verdade, tipo, que merda que eu tô fazendo aqui? Tipo, chorando que eu quero ir trabalhar. Todo mundo quando ganha licença. Porque eu ia ficar mais 15, nesse período eu fiquei um mês lá, eu ia ficar mais 15 dias. Ele me deu mais alguns meses, tipo, me deu mais um mês, porque era o período que eu ia ficar fazendo fisioterapia lá. Mas enfim, eu sempre fui meio surtada com o trabalho, sempre fui meio surtada, que achar que eu tinha que dar o meu melhor, achar que eu tinha que fazer as coisas, eu sempre fui assim. Então isso foi um impacto muito grande. Mas esse anjo que apareceu na minha vida, a Ana, que tava lá no Rio, que me ajudou, que me hospedou, que tipo, eu sei que foi muito difícil pra ela. Pô, você hospeda alguém por 3 meses na sua casa, tipo assim, é uma invasão muito grande de privacidade. Mas enfim, com ela, como ela trabalhava muito de pós-operatório, ela conhecia muitos profissionais, ela me levou em vários médicos. Me levou no médico que passou nesse período eu tava com muita ansiedade, crise de ansiedade muito grandes. E o médico, a gente começou com vários protocolos e várias coisas, e isso me ajudou muito, né? Eu comecei a entrar nos eixos, eu já sabia que eu precisava de ajuda, então eu não fui tão, como é que fala? Resistente. Ela me ajudava muito, porque ela era uma pessoa que sempre fazia essa parte de terapia. Então a gente conversava muito, o tratamento já estava ajudando. E por isso que eu falo, como eu falei no começo, se não fosse eu ter me machucado e eu ter ido pro Rio, né, ter chegado naquele ponto, talvez eu tivesse em Rio Branco, talvez eu não tivesse o acesso a médicos como eu tive. E talvez eu não tivesse me curado tão rapidamente. Quando eu tava no Rio, depois de um tempo, tudo que eu queria era ficar no Rio, tipo, eu queria arrumar uma forma de voltar pro Rio, que era onde os meus amigos, onde eu me sentia bem, onde eu me sentia acolhida, de medo que eu tinha. Eu nunca tive medo de enfrentar as coisas, mas eu tava com tanto medo daquilo ali, daquela dor, das coisas de perder o sentido de não existir, que eu não queria voltar. E tudo ia dar certo, sabe? Tipo, hoje eu posso falar pra vocês, hoje, quando teve a questão de movimentação, você pode ter propostas pra ir pra alguns lugares. Me ofereceram diversos lugares no Rio e eu não fui. Pra vocês entenderem como a minha cabeça, o meu psicológico, ele tava afetado. Porque antes era tudo que eu queria, mas eu queria simplesmente porque eu tava me sentindo mal. Vocês conseguem entender? Mas enfim, me tratei. Foram períodos difíceis, mas foram períodos maravilhosos, porque eu conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram, me apoiaram muito. Não foi um processo fácil. Como eu falo pra vocês, eu sou uma pessoa muito imperativa, eu sempre fui. Então, ficar parada, não poder me exercitar, não poder trabalhar. Eu tinha uma rotina, eu amo rotina, eu não tinha mais rotina, eu não tinha uma casa, eu não podia sair da guarnição do Rio de Janeiro, porque era onde eu tava fazendo tratamento, então não dava pra ir ver minha família. Foi muito foda. Mas foi o foda que me fez me tratar e me curar. E o objetivo, como eu falei, desse vídeo era mostrar o como a depressão me fez ver as coisas de uma forma diferente. Antes da depressão, eu era uma pessoa que não demonstrava sentimento para as pessoas. Eu não me abria, você só ia me ver fazendo palhaçada, rindo, falando merda. Mas quando o assunto era eu e falar de coisas que me afetavam, que me deixavam mal, me derrubavam ali, eu não falava. Não falava pra minha mãe não sabia que eu tinha depressão. Ninguém. Acho que uma amiga minha, que eu sabia que ela tava, eu falei que eu tava, e bom, né? Antes disso, quando eu tava em Rio Branco, eu não me abria. E a depressão me fez entender que não dá pra guardar essas coisas dentro da gente. Que não dá pra se fechar pro mundo. Quanto mais se você tem um amigo que você não consegue contar, compartilhar o que você tá sentindo com a pessoa,
Não é uma amizade sincera. Ela não pode estar ali com você só nos seus momentos bons, nos seus momentos de alegria. Ela tem que estar ali em todos os momentos, como eu sempre tive. Ao lado dos meus amigos que estavam, quando estavam em situações difíceis. Então, eu aprendi isso. É preciso partilhar o que a gente sente. É preciso, por isso que agora eu realmente, nos meus posts, eu falo muito sobre mim, eu abro muito meu coração, eu deixo as pessoas entenderem um pouco do que eu sou. Obviamente que as coisas que são difíceis pra mim, ou que as situações que eu passo que me prejudicam, ou que eu acho que não faz sentido eu falar ali, eu não vou falar, porque tem coisas que a gente precisa guardar pra gente. Então, e eu sempre, às vezes as pessoas me procuram, depois que isso aconteceu, eu fiz um post no Instagram sobre depressão. Começaram várias pessoas a virem falar comigo, conversar comigo, dizendo que estavam com depressão, que dei pra depressão, pedindo ajuda. E é o que eu sempre falo, eu não sou médica, eu não tenho como pedir ajuda. A depressão, eu só me curei com tratamento. Eu sempre falo, cara, você aí, que tá achando que tem depressão, que tá sentindo que ninguém te apoia, ou que ninguém vai entender o que você tá sentindo, porque eu senti assim. Sentia que todo mundo ia achar que era sacanagem minha. Pera, né, Carol? Cara, não é assim. As pessoas que realmente gostam de você, elas vão se preocupar com você. Quanto mais você guardar o que você tá sentindo, mais você vai se prejudicar e prejudicar as outras pessoas, porque você acaba machucando. Eu, por exemplo, eu ficava muito ignorante, muito estressada, muito enjoada, muito pavio curto. Então eu prejudicava as pessoas que estavam do meu lado. Então, procura ajuda sim. Conversa com seus pais, com as pessoas que estão próximas de você, com o amigo que você... eu quero contar pra todo mundo. Conta pro amigo que você confia. Vai num posto, num serviço de saúde e fala, como eu fiz, quando eu disse, por que eu tô vivendo? Que era um momento que eu acho que eu queria me matar, eu fui num médico e falei, cara, eu tô com depressão, eu não tô bem, eu preciso me tratar. E isso é uma coisa médica. A gente fica já, mas eu vou me curar sozinho. Cara, dificilmente, porque isso é um distúrbio clínico, que precisa ser de ajuda, de tratamento médico. Então, dificilmente você vai se tratar sozinho. Enquanto você ficar achando que vai conseguir isso sozinho, você não vai. Então, aprende a procurar ajuda, aprende a se abrir. As pessoas vão te escutar, talvez elas não vão te entender, porque são muitas coisas. Como eu digo hoje, é difícil eu apontar uma coisa que me trouxe a depressão. E principalmente, eu vivi coisas muito mais difíceis na minha vida do que aquele momento de 2016 para 2017. E eu não entendia por que eu tava com depressão naquela situação ali. Então é isso, espero... Sei que eu me alonguei um pouco, desculpa pelo chororô. Espero que eu possa de verdade ajudar alguma pessoa que seja, como eu sei que eu já ajudei. E contem comigo por que precisar, se tiverem dúvida, se tiverem receio de falar aqui nas mensagens, inbox, nos comentários, vão lá no meu Instagram, me mandam uma mensagem inbox. Eu sei que é difícil, carregar um fardo desse sozinho não é fácil. Eu carreguei por muito tempo e eu não recomendo. E é isso, espero que uma partezinha da minha história, da minha vida, tenha ajudado alguém. Eu de fundo do coração agradeço a todas as pessoas que estavam no Rio na época, não vou citar tantos nomes aqui, mas que me ajudaram e muito a superar esse momento de pós-operatório, de depressão, de tristeza que eu tava sentindo. E espero que vocês fiquem bem. E é isso. Beijão.